Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, aqui presentes na Igreja Matriz, também os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas. Estamos ainda vivendo esse período de confinamento. Aqui você pode observar o isolamento que a igreja está colocando, também colocou nos bancos, colocou aqui no presbitério, para evitar que as pessoas, na visita à igreja, fiquem circulando por todos os ambientes da igreja. Ainda estamos vivendo tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, precisamos nos apegar à graça de Deus. Precisamos nos apegar na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que sustenta, meus amados irmãos e irmãs. E o texto de hoje, Jesus estava dizendo algumas palavras que soou como duras para os discípulos. Jesus dizia antes aqui que Ele é o pão da vida. Quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não tem parte com Ele. E algumas outras colocações fortes da nossa fé. Então alguns discípulos disseram: essa palavra é muito dura, não dá para te seguir. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós, ao ouvir uma passagem como essa, alguém dizer assim: essa palavra é muito dura, e se afasta de Jesus. Ou então quando Pedro nega nosso Senhor, ou então quando Tomé duvida e quer ver, nós achamos, nós nos julgamos melhores do que estas pessoas. É interessante como a gente acha que no lugar daquelas pessoas a gente não negaria Jesus, a gente não correria da cruz, a gente não negaria a doutrina de Cristo e o abandonaria. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fraqueza não tem limite, não tem limite. Ao ouvir palavras de Jesus, palavras fortes, palavras duras, muitos dos seus discípulos que estavam atrás de um Jesus libertador social, de um Jesus político, de um Jesus curandeiro, de um Jesus que dá pão, na hora que ouviram a verdade da boca da própria verdade, que é Jesus, estes deram no pé. E nós nos julgamos melhores do que eles, porque frequentamos a igreja,
porque estamos nas pastorais, porque muitas vezes somos até ministros, ordenados ou não. Meus queridos irmãos e irmãs, quem nos sustenta é a graça de Deus, é a fé em Deus que nos sustenta. Não pode, de forma nenhuma, a gente achar que naquelas ocasiões a gente não negaria Jesus, porque existem outras ocasiões da nossa vida que a gente o nega, que a gente se afasta, que a gente deixa Jesus de lado. Eu fico pensando muitas vezes como a maioria das pessoas acham que a fé é fácil, né? Eu amo Jesus, e aí vão para a igreja, entram aí nos grupos pastorais, nos movimentos. Eu amo Jesus, isso é bonito. Agora a gente precisa fazer a distinção entre admirar Jesus, achar Jesus bonito e seguir Jesus pela fé. Seguir Jesus pela fé não é achar Jesus bonito, não é achar as palavras de Jesus palavras belas. Não, meus irmãos, não. Seguir Jesus exige de nós um primeiro estágio de crise. Sabe, quando você encontra verdadeiramente Jesus e Ele é a verdade, você entra em crise naquele momento, porque a verdade dói. Porque as verdades que Jesus tem para mim dizer, de quem eu sou de verdade e de quem você é de verdade, dói. E nem sempre, depois de escutarmos de Jesus aquilo que somos, queremos permanecer com Ele. Um Jesus sentimental, um Jesus que passa a mão na cabeça, um Jesus que faz política de boa vizinhança com os nossos problemas, com as nossas mazelas, não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho provoca em nós crise, mas não é crise de fé, mas é uma crise por conta da fé. Uma crise porque eu me vejo todo do mundo, eu me vejo todo meu, e agora Jesus diz que eu tenho que ser só dele. Eu não posso mais ser do mundo, ou seja, das atitudes que a maioria tomam, né? Dos tipos de vida que muitas pessoas levam no mundo inteiro, da desonestidade, da falta de honra, da falta de amor. Eu não posso seguir por esse caminho. Eu não posso seguir a minha bel vontade, o meu bel prazer, somente o que eu quero. Agora eu tenho que seguir Cristo. E seguir Cristo é difícil. Eu fico pensando como algumas pessoas, eu acho até bonito, se emocionam quando estão na igreja, diante do Santíssimo, choram, se arrepiam e acham que estão tendo um momento grande de fé. De fé isso não tem nada, isso é emoção. Emoção. A fé verdadeira não gera em nós arrepio, choro. Tudo isso é uma consequência que pode até acontecer, mas não é por conta da fé. A fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo é uma atitude madura diante da vida. E isso dói, porque viver na verdade dói. Viver de verdade o Evangelho dói demais. Por isso que esses discípulos aqui, muito mais verdadeiros do que eu, do que você muitas vezes, disseram logo a Jesus: olha, para mim não dá. Essas palavras duras aí, esse jeito de amar, esse jeito de perdoar, não dá para mim, eu vou me embora. E a gente acha que eles fizeram alguma coisa. Meus irmãos, eles foram verdadeiros, porque muitos estão seguindo a Jesus como água morna. Água morna, não é quente, não é frio, está ali, em fogo morno, em fogo baixo. Esse tipo de gente não tem fé. Esse tipo de gente não é discípulo de Jesus. E aí Jesus segue dizendo: entre vós há alguns que não creem. Ou seja, entre vocês existem alguns que não têm fé. Existem alguns que me admiram, que me acham bonito, que gostam do pão, que eu faço milagre, que acham bonito quando eu ando em cima da água. Mas não é esse tipo de discípulo que Jesus quer.
Muitas vezes, meus irmãos, o ativismo, né? A atividade na igreja, a pastoral, os movimentos, os encontrões, isso tudo acha que a gente preenche a vida com isso. Isso tudo, meus irmãos, deve ser uma consequência de uma vida íntima com Deus. De uma vida íntima com Deus. A vida íntima com Deus dá frutos, e não o contrário. E não é o contrário. Não é a caridade no sentido de assistencialismo social que me faz ter um encontro com Jesus. É o contrário. O meu encontro com Jesus me dá no coração a verdadeira caridade por Deus e pelos meus irmãos e irmãs. Aí eu não vou deixar meu irmão com fome, aí eu não vou deixar meu irmão nu, aí eu não vou deixar meu irmão passar dificuldade. Mas quando eu acho que Jesus é um mero libertador social, quando eu acho que Jesus é um político, esse Jesus não é o do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus pode sim contribuir com a política, mas a partir da minha experiência com Ele. Quando eu me converto, quando eu aceito verdadeiramente as verdades de Jesus na minha vida, e eu tomo a atitude de ser verdadeiramente um homem político, um homem honesto, um homem capaz de assumir responsabilidades, aí Jesus está sendo o libertador político. Meus irmãos e minhas irmãs, algumas outras pessoas acham que têm a verdadeira fé porque já têm alguns anos na igreja, né? Já nasceram na igreja, embranqueceram o cabelo dentro da igreja. Não significa nada se você não fez uma experiência verdadeira com Jesus. Quando Jesus olhar para você e for de verdade uma experiência, Ele vai te quebrar as estruturas. Ninguém fica bem no primeiro olhar que Cristo dá. Porque quando Cristo olha, Ele me derruba do meu pedestal, Ele me derruba do meu orgulho, Ele derruba do meu coração as mazelas, as maldades, os maus desejos. Isso tudo eu não gosto no início, mas depois eu vou fazer como São Pedro, para a gente terminar. Jesus olha para os apóstolos e diz: ei, e vocês aí? Também não querem ir embora, não? São Pedro, aqui como o presidente dos apóstolos, né? Aquele que representou o colégio apostólico nessa hora, como o Papa, como a igreja, São Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Porque apesar da tua palavra ser dura, porque apesar de eu muitas vezes quebrar a cabeça para entender o Evangelho, essa palavra é palavra de vida eterna. Não é uma palavrinha qualquer de um ministro da saúde, de um presidente, de uma outra oposição. Não, a tua palavra é palavra de vida. A tua palavra é vida no Espírito. A tua palavra, Senhor, independente da pandemia que eu estou vivendo, é a palavra da minha salvação. A quem iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Meus irmãos e minhas irmãs, tome cuidado com as palavras que você anda escutando. Escute as palavras da vida eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Se questione. Quando Jesus me olhou, quando Ele me encontrou, eu entrei em crise? Ou eu aceitei o Evangelho com muita facilidade? Os discípulos de Emaús, ontem, no Evangelho de ontem, os discípulos de Emaús sentiram o coração arder quando Jesus falava. Você sente o seu coração arder quando ouve o Evangelho? Você sente que tem algo errado na sua vida e que não está de acordo com o Evangelho? Isso aí é fé. Mas se você ouve o Evangelho como se fosse a palavra de qualquer um, peça a Deus o dom da fé, porque é bem capaz, eu não estou julgando, é bem capaz de que você não tenha ainda. Porque aquele que tem o dom da fé sente a verdade com dureza. Seguir Jesus, meus irmãos, não é sempre um mar de rosas. Não, Ele nos promete o céu, mas aqui na terra, Ele diz: no mundo tereis tribulações.
mas no temas, eu venci o mundo. A verdade é que vence o mundo. É a verdade, meu irmão, minha irmã. Viver na verdade é a coisa mais difícil, porque viver na verdade não é só para os outros, é para você mesma, para você mesmo. Santa Teresa de Ávila dizia que a verdadeira humildade é viver a verdade. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu acho que tenho, não é aquilo que eu sou que importa, mas é a verdade do Evangelho que importa. Se eu não estou de acordo a esta verdade, eu preciso, passando pela crise, lutar com Deus e dizer no final: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor. O Senhor há de dominar a vida daquele e daquela que abre seu coração. Mas não fique admirando Jesus achando que ele é bonito. Espere escutar a palavra que ele tem. Talvez você seja um desse discípulo ou discípula que diz assim: essa palavra é muito dura, não dá para mim não. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos o dom da fé. Nós queremos pedir a Deus a graça da fé. E só quem dá o dom da fé, diz o Evangelho aqui hoje, Jesus disse: olha, ninguém vem a mim sem o Pai lhe conceder essa graça. Quem é que concede a graça de você amar Jesus? O Pai. Ele concede pelo dom da fé. E se a gente está sentindo que a nossa fé está fraca, vamos repetir como na missa a gente diz: Senhor, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé. Vamos pedir a graça de aumentar a nossa fé. Não só nesse período que estamos vivendo. Esse período é só uma coisinha que estamos passando. Tem dificuldade maior que pode surgir na nossa vida. O coronavírus é perigoso? Mata. Mas tem dificuldades, meus irmãos, que às vezes aparecem na nossa vida, que é bem maior do que um coronavírus. E a fé é que nos sustenta. Nos sustenta contra a pandemia, nos sustenta contra a crise na família, nos sustenta contra o desemprego, nos sustenta para a vida eterna.